Bem, o título da minha mensagem nesta manhã é Mentiras em que você pode acreditar. Mas realmente eu vou falar com você sobre o engano. É um assunto muito importante porque Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas com bastante frequência eu oro: Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo: Deus, se eu estou enganada sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é mesmo? Mas a coisa é, se eu acreditar numa mentira, torna-se realidade para mim, mesmo que não seja verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade. A Bíblia diz que a verdade não está nele. Mas Jesus, é claro, é exatamente o oposto. E ele nos deu a sua palavra. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Às vezes as pessoas dizem: meio que é a verdade. Bem, está aqui. E as pessoas sempre querem dizer: oh, não diga que toda a verdade está neste livro. Bem, eu lhe digo. E funciona para mim. E eu diria a você que a condição do mundo hoje, a forma como a vida das pessoas e a forma como a sociedade está indo, é como, cara, por que não tentar algo que funciona? Eu digo às pessoas, eu digo em meus sermões, sabe, eu acredito em Deus toda a minha vida. Eu passo minha vida inteira acreditando nisso. Eu chego ao fim e descubro, cara, eu estava errada. Bem, eu acreditei numa mentira toda a minha vida. Pelo menos eu ainda fui feliz. Sabe? Mas se você não acredita em Deus e chegar ao fim da sua vida e estiver errado, não me custou nada, sabe? E sabe, eu ainda fui feliz, mas você pode pensar que estava feliz durante sua vida, mas com certeza vai se decepcionar no final. Então não importa o que alguém disse a você, por que você não lê o livro por si mesmo? Nós temos o testemunho de um homem que era judeu e ele entrou numa livraria e ele então viu o meu livro, Campo de Batalha da Mente. Ele então começou apenas a zombar de mim, dizendo: quem ela pensa que ela é? E ele então abriu o livro de maneira aleatória e a página em que ele abriu basicamente dizia: eu não consigo me lembrar das palavras exatas, é melhor do que eu vou te dizer, mas era como, sabe, eu estive procurando por você, esperando por você, e você veio à minha procura. E assim, ele comprou o livro secretamente, escondeu em casa, porque não queria que a sua esposa judia pensasse que ele estava lendo um livro escrito por uma cristã. Ele sempre ouvia minha fala sobre a Bíblia amplificada, então ele saiu e ele comprou esta Bíblia e trouxe para casa e começou a ficar cada vez mais convencido, enquanto lia a palavra, que tudo aquilo falava sobre Jesus, e eu vinha saber que sua esposa também estava se esgueirando e lendo a Bíblia. Assim, resumindo, ele, sua mulher e todos os seus filhos foram salvos, e ele diz que foi apenas Jesus falando com ele. Mas então sua mãe judia, e você sabe, quanto mais você envelhece por vezes, quanto mais se estabelece em seus caminhos, é menos provável que você mude. E ela estava de jeito nenhum, não tem como. Ela estava em uma casa de repouso e ela estava chegando perto do fim de sua vida. E assim ele finalmente deixou-a com a Bíblia e disse: sabe, leia e você verá a verdade. Assim, depois de um tempo, eu achei isso tão doce. E, encurtando a história, ela acabou dando a sua vida a Cristo também. E ela disse: sabe de uma coisa? Ela disse: o Messias pelo qual nós temos esperado
Ele estava aqui o tempo todo. Isso não é doce? E aqui está a coisa. Talvez o que você esteja esperando, talvez o que você esteja procurando, talvez a paz que você precisa, a alegria que você precisa, talvez o amor que você esteja procurando, você pode encontrá-lo aqui também. Amém? Então, por que não dar uma chance à palavra de Deus? Esta é a única verdade que eu sei que trabalha na vida das pessoas, quero dizer, através das barreiras linguísticas, através de terras. É sempre interessante para mim ir para países onde eu não posso falar a língua deles, e é o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas em todo lugar. Isso não é algo que nós poderíamos inventar. Mas em Mateus capítulo 24, é um capítulo que mostra muitos sinais dos tempos do fim. Nós somos particularmente encorajados a não entrar no engano e a orar contra o engano. E assim, temos de perceber que há muitas coisas acontecendo no mundo hoje em dia, que a maioria das pessoas estão dizendo que é verdade e realidade, e elas absolutamente não são. Assim, há muitos tipos diferentes de engano de que a Bíblia fala. E ela menciona o auto-engano, e nós vamos falar sobre ele hoje. Ela fala sobre o engano do raciocínio, fala sobre o engano do pecado e o quão atraente o pecado pode ser e o que ele faz para você. E uma das coisas mais enganosas do mundo. Fala sobre o engano das riquezas. Há vários tipos de engano neste mundo e são coisas que clamam: eu sou a resposta, eu sou o que você precisa. Elas acabam destruindo você. E o que Deus hoje chama de pecado, o mundo chama de vício, doença ou conformação genética. Às vezes até chamamos de tempos modernos. Está tudo bem hoje em dia as pessoas viverem juntas e não se casarem. Podemos muito testar antes de assinar a linha pontilhada, porque, afinal de contas, nós estamos em 2016. E sabe o quê? Qualquer pessoa com algum bom senso sabe que Deus, ele não mudou para ser chamado de moderno. E ele tem sido moderno o tempo inteiro. E o que ele diz é verdade, não é só verdade para assim, quando eu era adolescente, mas é a verdade para os adolescentes de hoje, será verdade para os adolescentes que virão depois, e depois, e depois, e depois. E está ficando assustador ver como as coisas entram em rápido declínio. E sabe, nem sempre podemos mudar a mente de todo mundo, mas se os cristãos, a única coisa que me preocupa é o compromisso entre os cristãos. Vamos lá. E se nós apenas saíssemos no mundo e fôssemos o que nós deveríamos ser, a nossa vida seria uma pregação e haveria uma diferença entre a maneira como nossas vidas são e a das pessoas, e outras pessoas vão querer saber sobre Cristo. Mas se nós não somos diferentes de qualquer um deles, então o que haverá para querer? Não há nenhuma razão para querer tudo isso. E assim nós realmente precisamos ter certeza de que não estamos vivendo estas vidas de engano. Agora, vamos falar sobre algumas mentiras que eu acreditei na minha vida. Eu acreditava que eu era falha porque eu tive uma infância abusiva e que eu iria sempre ser falha, que teria uma vida de segunda categoria e eu teria que me contentar com isso. Bem, eu descobri aqui que era uma mentira. Talvez você esteja aqui hoje e cometeu muitos erros e o diabo está lhe dizendo: bem, é tarde demais para você, você ainda pode ir para o céu, mas você pode esquecer qualquer tipo de vitória, você pode esquecer o ministério, pode, sabe, esquecer o que realmente pensou que poderia ter. Isso é mentira. É mentira. Pergunte-me quantas mentiras as pessoas que estão aqui acreditam hoje. Agora veja, o problema com o engano é que você não sabe que você está sendo enganado. E é como, bem, eu não acredito em mentiras. Eu estou te dizendo, eu acreditei. Uma das mentiras que eu acreditava, confusa como eu sempre era, eu acreditava que estava certa em tudo. E eu estava muito feliz de dizer a todos o que estava errado com eles.
Eu estava muito feliz por fazer um grande esforço para mudá-los. E eu estava totalmente enganada. Eu não sabia a confusão miserável e infeliz que eu era. Oh Deus, você tem que mudar o Dave. Oh Deus, você tem que mudar o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. E eu fiquei chocada um dia quando o Senhor falou comigo enquanto eu estava orando. Quem poderia esperar que Deus falasse com ela enquanto está orando? Ele disse, Dave não é o problema. E eu pensei, bem, então quem é? Apenas eu e ele. E não pode ser eu. Quer dizer, sério? O quanto será que você está achando que as outras pessoas estão erradas em sua vida? Não com você, ok, isso não acontece. E o diabo adora isso, porque se ele pode nos manter ocupados, encontrando o que tem de errado com todo mundo, então nós nunca poderíamos ser confrontados com a verdade sobre nós, e nós apenas passamos toda a nossa vida julgando e criticando e vivendo esta fantasia de que não há nenhum problema conosco. E não importa se há 1000 coisas de errado com a pessoa com quem você está casado, você não vai conseguir mudá-lo, mas Deus pode mudá-lo se você deixar Deus mudar você. E ele pode mudar tanto que você não vai se importar com o que é de errado nele. Sim, sabe, Dave faz coisas que costumavam me deixar louca, agora eu nem me importo. Não me incomoda em nada, não me chateia, não penso nada sobre isso. E eu fiquei zangada por anos sobre coisas que ele ainda faz. Ele não mudou, mas Deus mudou a mim. Mas ele não vai te mudar até que você esteja disposta a dizer, Deus, eu não quero ser enganada. Mostre-me a verdade. Ajuda-me a enfrentá-la. Eu acreditei em muitas coisas que não eram verdadeiras. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12 que precisamos renovar as nossas mentes de acordo com a palavra de Deus. Há tanto engano no mundo de hoje. São apenas loucuras, coisas que nem sequer fazem qualquer sentido. Uma coisa que eu li dizia, o auto-engano é dito como sendo um pecado contra o senso comum. Lembre-se, eu disse ontem, sabe, nos últimos 10 anos eu acabei de chegar à conclusão que se eu estou fazendo algo que não funciona, então por que continuar fazendo? Sabe, se eu estou zangada com as pessoas que me magoaram o tempo todo, isso não vai mudar nada, está só me fazendo infeliz, então por que ficar zangada? Se eu estou preocupado o tempo todo, isso não está mudando os meus problemas, só está me dando úlceras e dor de cabeça, então por que continuar assim? Por que não podemos apenas ter um pequeno senso comum santificado? Sabe, nós realmente não temos que ser cientistas de foguetes. Isso aqui é tão prático. A palavra de Deus é tão prática e ela é tão aplicável à nossa vida. Se você quer que as pessoas gostem de você, seja agradável. Isso não é difícil? Realmente, se você quer que as pessoas gostem de você, sabe, eu descobri hoje, você não pode ter tudo do seu jeito. Às vezes terá que deixar ser do jeito deles. Eles vão gostar mais de você. Você assiste esses anúncios na TV e eles têm essa pílula que você pode tomar. E você compra um vidro por R$ 59,95. Se você comprá-lo hoje, você vai ganhar um vidro. Além disso, eles vão enviar para os seus amigos e todas essas coisas. E isso faz alguma coisa lá dentro do seu corpo. E a gordura derrete dentro de você. E você não tem que mudar em nada a sua alimentação. E eles vendem milhões de dólares dessa coisa. E aqui estou eu, há 40 anos pregando a verdade. E as pessoas nem sequer querem enviar uma oferta. Porque eu não vou dizer que eu posso derreter a sua mesquinhez ou assinar com a minha Bíblia mágica sobre sua cabeça e fazê-lo agradável. Vou lhe dizer que você vai ter que morrer para si mesmo e Deus vai crucificar a sua carne. E Ele vai transformá-lo em sua imagem. E não vai ser durante a noite, vai levar tempo, mas isso é absolutamente a jornada mais surpreendente, fantástica, interessante que qualquer pessoa pode ter em sua vida aqui na Terra. Agora eu penso muito, eu quero tentar escrever um livro sobre isso em algum momento antes do Senhor terminar comigo aqui, apenas sobre a minha jornada. Oh
meu Deus! Quando eu penso aonde eu comecei e como estúpida eu era, e nas coisas que eu acreditava, e na maneira como eu agia, e como eu tratava as pessoas, e no que Deus ensinou-me a partir deste pequeno livro. Você vai ter que desculpar-me, mas eu amo a minha Bíblia. Eu a amo. Eu gosto de programas sobre a natureza. Eu estava assistindo o programa numa noite e estes dois babuínos que haviam formado uma relação estreita e, sabe, eu quero dizer, eles são feios que chegam a ser bonitos. Meu Deus, Deus tem um verdadeiro senso de humor. Eu pensei que esse show estava indo bem, até que eles começaram a me falar que eles eram meus primos próximos. Agora eles dizem, são os meus primos mais próximos, e sabe, você evoluiu a partir deles? Bem, sabe, aqui está o problema que eu tenho com isso. E ninguém foi capaz de explicar. Se nós evoluímos do macaco, então por que ainda há macacos? Eu quero dizer, eles perderam o programa de evolução e não chegaram a ir em frente. Sabe, eu não entendo isso. Como bem você foi deixado de fora porque você ainda parece um macaco para mim? Mas olha como eu tenho melhorado. É o senso comum, gente. Senso comum. E sabe quem veio com essa teoria? Um especialista. Eu quero dizer-lhe que a sabedoria de Deus, que você pode ter sem o mínimo de educação acadêmica, a sabedoria de Deus é maior do que todas as filosofias de todos os homens da terra. O senso comum. E não é à toa que o diabo quer que as pessoas pensem que elas vieram de um macaco. E por que não agir como um animal? Se é isso de onde você veio. Se você não pode acreditar que você é especial, então nunca vai agir de maneira especial. Mas acreditar que você é criado à imagem de Deus e que Ele tem um plano para a sua vida e que Ele formou você com suas próprias mãos no ventre da sua mãe, Ele ama você, Ele nunca vai desampará-lo nem deixar você. Agora isso é algo em que acreditar. Isso é algo que vai tornar a sua vida incrível. Amém? E agora estou meio fora dos trilhos. Eu perdi o meu lugar. Eu nem sei o que estava dizendo. Sabe, eu acreditava que Deus me amava mais quando eu era boa do que quando eu não era boa. Isso é uma mentira. Veja, o amor não é algo que Deus faz quando nós merecemos. O amor é quem Deus é. Ele é amor. Eu acreditava que eu era espiritual. E sim, eu ia à igreja toda semana. Eu estava no conselho da igreja. Agora, deixe-me dizer, quando você está no conselho, um amigo, você é espiritual, agora você está na elite da igreja. Éramos dizimistas, nossos filhos foram para escolas cristãs. Eu pensei que eu era religiosa e espiritual, até que eu li em Tiago 1, 26, 27. Você quer que eu leia, certo? Se alguém julga a si mesmo ser religioso, obviamente atento das funções externas de sua fé e não refreia a sua própria língua. Bem, eu não me encaixava muito nisso. Mas ele ilude o seu próprio coração. Ele é um auto-enganado. Ele ilude o seu próprio coração. E a sua religião e o seu culto é inútil, fútil e estéril. O culto religioso externo, religião como ela é expressa em atos externos, que é pura e imaculada diante de Deus, é esta.
visitar, ajudar e cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição e necessidade e manter-se sem mancha e sem contaminação do mundo. Então, veja, aqui está a verdadeira espiritualidade. Refrear a língua. Ajudar os pobres. Oh. Bem, eu vou à igreja. Por favor, não me interprete mal. Nós damos muito valor a uma única hora por semana e pensamos que é tudo o que existe. E Jesus nos oferece uma vida, um estilo de vida. Nós precisamos levar a vida com Deus. Desde amanhã, quando abrimos os nossos olhos, até fechá-los à noite, tudo é sobre Deus. E eu não me importo se as pessoas pensam que eu sou radical, exagerada ou extremista. Se você colocar Deus em primeiro em sua vida, então todo o resto vai para o seu lugar. Mas eu me lembro de como eu estava enganada. E que figurão eu pensava que era naquela igreja, porque eu conhecia todas as pessoas certas, não havia uma festa para a qual não fosse convidada, Dave era um ancião, eu era do conselho da igreja, e eu era uma bagunça. E não sabia, pensava que todo mundo era o problema. E nós, era um hábito regular depois da igreja no domingo, vários de nós íamos almoçar e nós destroçávamos toda a gente naquela igreja. Detonava. Oi, pessoal, como estão vocês? Agora veja, eu só faço isso porque eu já vi isso antes. Não seremos felizes fazendo isso? Não seremos. A única maneira de sermos realmente felizes é fazer isso da maneira de Deus. E a única razão pela qual as pessoas de hoje ou de qualquer geração tentam dizer que não amam Deus e eles querem ser ateus, vou dizer a você, todos os chamados ateus seriam salvos imediatamente se eles achassem que poderiam ter os benefícios sem ter que estar sob qualquer tipo de liderança de Deus. O que eles querem é fazer a sua vontade. Eles estão enganados pelo engano do pecado. Eu quero saber se estou fazendo isso certo. Eu quero, não porque eu acho que eu tenho que fazer isso, mas eu acho que uma das maneiras pelas quais nós podemos honrar Deus, eu não quero ser enganado. Ensina-me a verdade. Eu com certeza espero que o ensino de hoje tenha lhe dado uma melhor compreensão de como a verdade de Deus derrota cada mentira em que o inimigo gostaria que você acreditasse sobre si em sua vida. Vamos lembrar João 18, 31, 32... Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Eu acho que Deus ama quando encaramos a verdade. Para mim, isso é o mais importante. Porque se estou disposta a encarar a verdade, então eu posso crescer. Quantos de vocês aqui não querem viver uma vida de engano? Amém? E uma das primeiras escrituras que o Espírito Santo me mostrou quando eu comecei a estudar a palavra foi: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos de fato e vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai. Quantos de vocês aqui não querem viver uma vida de engano? Amém? E uma das primeiras escrituras que o Espírito Santo me mostrou quando eu comecei a estudar a palavra foi: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos de fato e vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém? Então, eu sou muito séria em saber por que eu estou fazendo as coisas e tentando
sempre orando a Deus se eu estou fazendo uma coisa grande que vai impressionar as pessoas, mas eu tenho um coração impuro. Por favor, mostre-me. Eu quero que tudo seja certo, porque a Bíblia diz que o que quer que façamos com motivos impuros, não vamos receber a recompensa e vai ser queimado pelo fogo. Então, se reorar para ser vista, não serve de nada. Se eu tiver vários dons e atuar em vários ministérios, mas não tiver amor, então tudo que eu sou é um grande barulho. Eu sou como um símbolo que retine. Sabe? Eu posso ofertar e doar, mas se eu fizer isso para ser bem visto, então isso não tem valor. Então, e Deus não está tão preocupado com o que estamos fazendo, mas sim com o porquê nós estamos fazendo. Alguém pode dizer amém? Ok. Então, vamos dar um exemplo. Vamos fingir por um minuto que não seja comigo, embora tenha sido. Uma jovem cristã e muito animada compartilhou comigo um versículo das Escrituras que Deus lhe havia revelado. E ela esqueceu onde ele estava em sua Bíblia, mas ela conhecia muito bem e ela estava compartilhando comigo tudo o que Deus estava mostrando a ela. Mas eu lhe assegurei que eu estava ciente de tudo aquilo. E eu fui gentil bastante para dizer a ela o capítulo, o versículo que eu sabia, que ela não sabia. E você diz, qual é o problema? Bem, então vem Deus. Joyce, por orgulho espiritual, você tinha que deixá-la saber que ela não estava realmente ensinando nada que você já não soubesse. E você queria impressioná-la com seu conhecimento de onde as Escrituras seriam encontradas. Ao fazer isso, você amorteceu o entusiasmo dela, em vez de simplesmente ouvi-la e ficar animada por ela. No momento em que eu mostrei a ela que eu já sabia daquilo, sim, eu sei disso há muito tempo, sim. Eu ensino isso. Eu não preciso que você me mostre. Eu tenho pregado por isso há anos, sabe? Amém? Você realmente pode sentir a mudança, sabe, na atmosfera. Quando essa pessoa agora se fecha e ela começa a perder o seu entusiasmo. Seria como se alguém se encontrasse com um cristão mais maduro e estivesse tão animado. Oh, nossa, eu estou tendo uma grande comunhão com Deus. Me levantei hoje de manhã, nos primeiros 5 minutos que acordei, eu só orei, eu só adorei a Deus. E aquela irmã super cristã olha para ele e diz, 5 minutos? Tudo que você orou foi por 5 minutos? Bem, sim. Quanto tempo você ora? Oh, as primeiras 4 horas todos os dias, sabe? Eu oro. E eu conheci pessoas assim. Mas é o seguinte, é muito mais importante para mim que nós realmente amemos a Deus verdadeiramente. Sabe, realmente amar a Deus de todo o coração e que não fiquemos apenas jogando um monte de jogos religiosos, sabe? Amém? Que não sejamos de um jeito no domingo e de outro no resto da semana. Eu vivi desse jeito por muito tempo, mas agora hoje eu só quero, sabe, eu só quero chegar ao ponto onde eu possa ser tão humilde para que se alguém que foi salvo há uma semana quiser passar 30 minutos me contando sobre algo que eu já sei há 20 anos, eu não tenho que dizer a eles o quanto eu sei, mas eu posso ficar feliz em apenas deixá-los animados com o que eles sabem. Amém? Mas ainda preciso de muito para melhorar. Mas aqui está a coisa boa. Eu reconheci. A boa notícia é que eu não me engano mais. Agora estou ciente disso. Bem, aí está. Não posso mais me esconder disso. Ok, bem, eu amo doar. E eu realmente amo ofertar. É um dos dons que Deus me deu. E considerando quão mesquinho eu era, isso é muito bom. E então, no final do ano, eu tive essa ideia. Ao me lembrar de algumas pessoas que eu conheço, eu resolvi, sabe, eu vou dar um presente no último dia do ano e um outro presente no primeiro dia do ano, para fechar o ano presenteando e entrar o próximo ano presenteando. Isto só também não é. Mas nos dias seguintes, enquanto eu planejava, sabe, gente, Deus começou a me fazer perceber que eu estava também pensando em como eles iriam pensar que eu era boa, sabe? Ah, não faça isso.
Oh, pobre Joyce. Oh. Oh, ela é tão... Gente, isso é tão triste que eu tenho vergonha de contar. Mas finalmente eu me irritei comigo mesma e eu disse, eu não vou fazer nada disso. Se eu não posso fazer isso, com o motivo certo, então eu não farei. Eu não vou fazer as coisas só para que alguém possa pensar que eu sou boa. Talvez no próximo ano eu possa fazê-lo pela razão certa, mas eu não fiz este ano. Porque eu quero que a minha vida esteja certa diante de Deus. Eu quero que o meu coração esteja correto diante de Deus. Agora, aqui está uma outra coisa que eu ia dizer e você pode ver que eu risquei aqui porque eu pensei, não, é melhor eu não dizer isso a eles. Porque, sabe, isso soa mal até pra mim, sabe? Ok, ouça. Mas eu sinto que se eu for sincera com você... E veja, a boa notícia é que eu não me sinto condenada por nada disso. Eu não me sinto culpada, não me sinto condenada, não acho que Deus esteja bravo comigo, porque aqui está o que eu penso. Eu acho que Deus ama quando encaramos a verdade. Para mim, isso é o mais importante. Porque se eu estou disposta a encarar a verdade, então eu posso crescer. Mas se eu não estou disposta a encarar a verdade, eu fico preso em uma bagunça que eu vou ter para sempre. Tudo bem. Ok. A minha mãe, o meu pai e a minha tia viúva chegaram num ponto na vida ao mesmo tempo em que precisavam de cuidados. E primeiro foi cuidar deles em suas casas, fazer suas compras, cortar a grama, limpar a casa e tudo mais. Agora, tendo em mente que estou dirigindo o Ministério Mundial, então não é como se eu estivesse procurando algo para fazer. Mas estou muito ciente de que se eu ficar aqui e fizer isso, e nos bastidores eu não fizer isso... Alô? Isso então é só um monte de papo furado, porque esse é o meu dever de filha diante de Deus, ok? Agora, ainda que eu não quisesse fazer nada daquilo, e eu não queria, eu não gostava, mas eu fiz. E logo eles se mudaram para assistência médica doméstica, sabe? Que a propósito, nós pagamos para todos. E você não se divertiu até que tem que pagar 3 pessoas para fazer isso. E nós temos muita longevidade na família, sabe? Eu só apenas estou tentando mostrar que foi um longo tempo, certo? E como meu avô viveu 102 anos, então não tenho como dizer quanto tempo eu estarei por aqui, sabe? Amém? Eu só quero que você entenda isso, porque é o seguinte, muitos de vocês estão lidando com coisas na sua vida que não são muito agradáveis. E você tem que entender que nada disso pode te impedir de ser um cristão e agir como um. E a única maneira de termos a vitória como cristãos é se aprendermos a fazer as coisas que não queremos fazer com uma boa atitude. E para isso, temos que ser honestos com Deus e dizer, Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, mas eu estou te pedindo a graça para que eu possa fazê-lo com uma boa atitude. Então, finalmente a assistência doméstica terminou, chegou ao ponto em que não se podia fazer mais nada. E então meu pai foi para o asilo primeiro e depois faleceu. E você tem que ter em mente que meu pai abusou sexualmente de mim. A minha mãe me abandonou naquela situação. E eu estou lidando aqui com pessoas pelas quais eu não tinha, sabe, nenhum sentimento carinhoso. Eu não tinha falta de perdão, eu os perdoei. Eu estava empenhada em cuidar deles. Sabe, você pode perdoar alguém que te fez algo, mas não significa que vai ter todos esses sentimentos cada vez que você encontrar com eles. Enquanto eu me perguntava se eu devia ou não te contar a respeito disso, se eu deveria, sabe, eu pensei que há um monte de pessoas que são cristãs e elas lidam com esse tipo de coisa o tempo todo e nunca gostam de contar a ninguém como se sentiram, porque elas acham que isso não é ruim, que isso é normal. E então
Minha mãe foi para o asilo, bem. Minha mãe era uma doce senhora, mas tinha uma doença mental e você não fez nada desafiador até que você... Sabe, é muito mais fácil cuidar de alguém que tem uma doença física do que alguém que tem uma doença mental. E ela estava... Eu esqueço todas essas palavras chiques para isso, mas ela enxergava coisas que não estavam lá, achava que tinham insetos na comida quando não tinham e, sabe, via coisas estranhas. Eu tinha que ir lá e talvez fosse meu único dia na cidade naquela semana e eu queria ir fazer aquilo que sabia que era certo fazer, mas ao mesmo tempo eu não queria ir. Era tipo, eu sei que eu deveria ir, é a coisa certa a se fazer, eu estou comprometida a fazer o meu dever diante de Deus, mas ó, Deus me ajuda. E a razão pela qual eu estou te contando tudo isso é porque eu não me atrevo a pensar que sou boa porque eu estou indo. É aqui que nós nos metemos em problemas. Alguém disse, Jesus, bom mestre, ele disse, por que está me chamando de bom? Bom é só Deus. Agora ele diz que em sua humanidade, ele estava dizendo, eu não sou bom. Somente Deus é bom. Então o que temos que entender é que, à medida que crescemos em Deus, qualquer coisa boa que vemos acontecer através de nós, não é porque somos bons, porque nós nunca vamos alcançar o status de bons. Nós simplesmente não somos bons. Deus é bom. E nós podemos ser o veículo para a sua bondade fluir através de nós, mas quando começamos a levar o crédito disso, agora temos um problema de auto-engano, porque pensamos, eu sou muito bom. Na verdade, não há ninguém bom além de Deus. Talvez alguns de vocês não estejam prontos para isso, mas é para lá que vamos hoje. E lá estava eu, lidando com essa pessoa que nunca fez nada por mim. Oh, não, Deus, eu não posso pensar assim. Obrigada. Tem alguém em casa? Eu estou dizendo como é a vida real com Deus, gente. Agora eu tenho que pensar que eu sou uma pessoa ruim? Não, eu já sei que sem Jesus eu sou uma. E não há como fingir sobre isso. Sem você, Jesus, eu realmente não sou absolutamente nada, nadinha, apenas um zero e nada mais, Senhor. Mas eu me encanto por Deus ter me dado a graça, por agora talvez, eu não sei, há 15, 20 anos, de fazer isso aqui, semana após semana ou a cada 2 semanas, e ir, e fazer. Eu não estou fazendo isso porque eu sou boa, eu já disse, nem quero fazer isso, mas eu estou fazendo porque eu amo a Deus, e porque é meu dever, e espera um minuto, e porque é a coisa certa a se fazer. O que nos faz pensar que nós temos que gostar de algo para fazer aquilo que é certo, gente. Então lá vamos nós. Eu risquei essa parte, mas acabei falando. Lucas 18, verso 10. Veja, eu não sei, eu tenho essa coisa em mim. Eu sinto muito forte nesta manhã, eu só quero que sejamos verdadeiros. Eu só quero que sejamos reais, pessoal. Há tanta falsidade no mundo e não deveria vir de nós. Verso 9, Lucas 18, 9. Ele também contou essa parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Estavam confiantes de que eram justas diante de Deus e desprezavam e desdenhavam os outros homens. E aqui está um exemplo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, que era um homem religioso, e um era cobrador de impostos, que deveria ser o pior dos piores. O fariseu tomou sua posição ostensivamente no templo, mas o cobrador de impostos, o pecador, meramente ficou à distância, sem sequer levantar os olhos para o céu. E ele continuou batendo no peito e dizendo, Deus, seja favorável para comigo. Seja misericordioso com esse pecador tão perverso. Versículo 14, digo-lhes que este homem desceu para sua casa justificado, perdoado e feito justo e correto diante de Deus.
em vez do outro homem. Porque todos os que se exaltarem serão humilhados, e aqueles que se humilharem vão ser exaltados. Alguém dê um glória a Deus. Agora, temos a falsidade das riquezas, e olha, essa é grande, mas sabia que algo muito interessante de se pensar é que não são apenas as pessoas ricas que são enganadas por riquezas. Existem, na verdade, pessoas pobres que têm dinheiro e coisas na cabeça muito mais do que aquelas pessoas que têm posses. E Dallas Willard diz, e eu achei isso muito bom, a liberdade de posses não é tanto uma coisa externa, mas sim uma coisa interior. E aqui está o ponto. Deus, Ele quer que você seja abençoado e tenha coisas. Não acho que Ele se importa com a quantidade de coisas que você tem. Sabe, Ele é muito rico. Mas Ele não quer que as coisas nos possuam de maneira alguma. Portanto, nós somos testados constantemente e Deus vai colocar em nosso coração para passar algo adiante, para ser um mordomo em vez de ser um proprietário. Nós não precisamos ser apegados às coisas, nós recebemos isso de Deus. Ele não se importa com quanto você tem, se você puder ser um mordomo e não um dono. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui com a qual posso te irritar antes de terminar. Oh, tem uma sobrando. O engano do pecado. Hebreus 13:3 diz, alertem as pessoas contra o engano do pecado. Então eu estou avisando que o pecado pode ser muito enganador. Ele faz você pensar que isto vai te fazer feliz, mas não vai. Veja, na verdade há instruções para se alertar as pessoas que você ensina. As pessoas hoje não são muito fãs disso, mas a Bíblia diz não só encorajar, mas também alertar. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. E então, primeiro o pecado promete satisfação e depois ele nos destrói. O pecado sempre lhe custará mais do que você pretendia pagar. O pecado promete liberdade, mas na verdade ele produz escravidão. Agora observe, uma pessoa pensa, eu quero ser livre para beber todo o álcool que eu quiser beber. Mas ela logo descobre que não é mais livre para beber todo o álcool que ela não quiser beber. Você não entendeu, não é? Veja, se eu quiser sair e beber, então, se eu quero beber, se eu quiser ficar bêbada, eu vou ficar bêbada. Eu sou uma pessoa livre. E não quero saber de cristianismo, porque eu quero poder fazer tudo que eu quiser fazer, sabe? Realmente é isso mesmo que você quer fazer? Então elas pensam que são livres para beber. Mas em última análise, muitas delas não são mais livres para não beber. Da mesma forma com as drogas. Sabe, um jovem pensa, eu vou provar isso, sabe? Todo mundo faz. Eu vou provar também. Sou livre para fazê-lo. E logo eles descobrem que não são mais livres para não fazê-lo. Agora, de repente, isso se tornou uma escravidão em suas vidas. Nós temos que ter muito cuidado em flertar com o pecado. Ninguém que é casado simplesmente acorda numa manhã com um caso de adultério no trabalho, sabe, gente? Isso acontece gradualmente, flertando. Um café, um elogio, uma rosquinha. Deve ter sido as rosquinhas, eu não sei, que chamou a atenção. E alguém pensa, eu quero ser livre para fazer sexo com outras mulheres além da minha esposa. Mas se eu for um crente, não posso fazer todas as coisas que eu quero fazer. E é assim que essa pessoa que faz isso descobre que perdeu o amor e o respeito da sua esposa, dos filhos, da mãe, do pai, da irmã, dos amigos.
e as outras mulheres foram embora para destruir a família de uma outra pessoa, é difícil ouvir isso. Veja, deixe-me lhe dizer, por favor, entenda isso. E a coisa boa da TV é que você pode desligar quando quiser. Agora, essas pobres pessoas aqui não podem sair do prédio ainda, sabe? Mas se você não gosta disso, pode desligar. Mas você vai me encontrar em outro canal, com certeza vai. Eu estarei lá no meio da noite. E não estou fazendo isso por ser algo divertido de se fazer. Eu acredito que se nós vamos pregar e ensinar as pessoas, então nós somos obrigados perante Deus a não apenas dar tapinhas na cabeça delas, dizendo-lhes o quão maravilhosas são, e Deus ama vocês, tudo isso é verdade, mas Ele também nos chama para vivermos um padrão de vida mais alto. Não viva somente por esse momento emocional. O depois vai chegar. E teremos que lidar com as consequências. As pessoas dizem, bem, o preço do discipulado é muito alto. Eu li livros de antigos escritores quando as pessoas estavam buscando a santidade com todo o seu coração, sabe? Elas realmente buscavam Deus de todo o coração. E sabe, isso não foi um evento de domingo de manhã, esta é a minha vida. E eles falavam sobre o custo do discipulado e o preço de realmente seguir a Deus, sabe? E eu paguei um preço para fazer o que eu estou fazendo. Eu perdi amigos e me pediram para sair da minha igreja. Sabe, você fica, bem, eu nem quero entrar nisso, mas, nossa, tudo bem, então o preço do discipulado é alto sim. Mas deixe-me terminar dizendo que eu acho que o preço que pagamos pela falta do discipulado é ainda maior, sabe? Amém? Eu oro por você em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para que você esteja muito aberto a deixar eu ensinar toda a verdade a você. A verdade que Ele tem para mostrar a você. Através do Espírito Santo, que sabe exatamente como fazer isso e quando fazer. Nunca de mais, nunca de menos. E, Senhor, eu oro para que cresçamos, para sermos transformados na imagem de Cristo. E que possamos sair pelo mundo e tornar o seu nome famoso. Que possamos sair pelo mundo atraindo as pessoas para Ti. Através de um comportamento divino, não de um comportamento religioso, mas de um comportamento divino. Pai, eu creio que pessoas diferentes entendem as coisas de forma diferente, então eu oro para que ninguém saia daqui se sentindo mal sobre si mesmo ou sobre qualquer coisa, mas para que sejam realmente felizes por terem ouvido algumas coisas. E agora você pode trabalhar com elas e elas serão mais felizes e mais felizes e mais felizes. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu escrevi um livro chamado Eleve Suas Esperanças. Sabe, há tantas coisas maravilhosas que nós podemos dizer sobre a esperança, mas há uma das coisas que eu descobri, eu escrevi um capítulo a respeito, é a energia da esperança. Sim, realmente descobri que quando estou esperando, muito agressivamente, esperando realmente que algo bom aconteça na minha vida, isso me dá energia física. Os nossos pensamentos estão ligados às nossas emoções, nossas palavras, nossas ações, e eu acredito que há níveis de energia. Eu acho que quando pensamos em coisas negativas, opressivas, esses são pensamentos que sugam a nossa energia. E quando pensamos coisas esperançosas, eu acredito que são pensamentos produtores de energia. Sabe, é uma enorme quantidade de pessoas no mundo que estão cansadas, muito cansadas, pessoas exaustas o tempo todo. E claro, nem sempre esse é o caso de todo mundo, mas eu me pergunto, quantas pessoas realmente têm muitos pensamentos tão negativos ao longo da vida? Pode ser porque elas tiveram muitas coisas negativas acontecendo na vida? Mas sabe, uma das coisas que eu descobri é que não importa o que tenha acontecido no meu passado, o meu passado não tem que ditar o meu futuro. Eu posso, de propósito, estar cheia de esperança e acreditar que algo de bom vai acontecer na minha vida. A Bíblia nos diz para colocar nossa expectativa em Deus. Espere Deus, isso é realmente o que significa esperar em Deus. Vários lugares na Bíblia, especialmente na Bíblia Amplificada, onde diz esperar em Deus, ela diz para esperar
Deus, olhar e ansiar por Deus. Então, deixa eu lhe perguntar, o que você está esperando Deus fazer por você hoje? Se você está cheio de reais expectativas felizes, cheia de esperança, eu aposto que você vai ter mais energia hoje do que teria se você não tivesse esperança. Então, por que não tentar e ver e obter o livro sobre a esperança? Bem, o título da minha mensagem nesta manhã é Mentiras em que você pode acreditar. Mas realmente eu vou falar com você sobre o engano. É um assunto muito importante porque Jesus nos diz que nestes últimos dias o engano aumentaria e muito. E nós somos realmente ensinados na palavra de Deus a orar para que nós não sejamos enganados. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas eu faço, não todos os dias, mas com bastante frequência eu oro: Deus, ajuda-me a não ser enganada. Se eu estou enganada em qualquer área, mostre para mim. E a primeira coisa a fazer para sair dessa situação é você começar a orar com frequência pedindo: Deus, se eu estou enganada sobre qualquer coisa na minha vida, por favor, mostre-me. O engano é um problema enorme porque significa que acreditamos numa mentira. Isso é o que significa ser enganado. Você acredita em algo que não é verdade, mas torna-se verdade para você ou para mim porque acreditamos. Imagine as pessoas acreditarem por toda a sua vida que não havia Deus e depois descobrem que havia. Isso vai ser decepcionante, não é mesmo? Mas a coisa é, se eu acreditar numa mentira, torna-se a realidade para mim, mesmo que não seja verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não consegue dizer a verdade. A Bíblia diz que a verdade não está nele. Mas Jesus, é claro, é exatamente o oposto. E ele nos deu a sua palavra. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Às vezes as pessoas dizem: meio que é a verdade. Bem, está aqui. E as pessoas sempre querem dizer: oh, não diga que toda a verdade está neste livro. Bem, eu lhe digo. E funciona para mim. E eu diria a você que a condição do mundo hoje, a forma como a vida das pessoas e a forma como a sociedade está indo, é como, cara, por que não tentar algo que funciona? Eu digo às pessoas, eu digo em meus sermões, sabe, eu acredito em Deus toda a minha vida. Eu passo minha vida inteira acreditando nisso. Eu chego ao fim e descubro, cara, eu estava errada. Bem, eu acreditei numa mentira toda a minha vida. Pelo menos eu ainda fui feliz. Sabe? Mas se você não acredita em Deus e chegar ao fim da sua vida e estiver errado, não me custou nada, sabe? E sabe, eu ainda fui feliz, mas você pode pensar que estava feliz durante sua vida, mas com certeza vai se decepcionar no final. Então não importa o que alguém disse a você, por que você não lê o livro por si mesmo? Nós temos o testemunho de um homem que era judeu e ele entrou numa livraria e ele então viu o meu livro, Campo de Batalha da Mente. E então começou apenas a zombar de mim, dizendo: quem ela pensa que ela é? E ele então abriu o livro de maneira aleatória e a página em que ele abriu basicamente dizia: eu não consigo me lembrar das palavras exatas, é melhor do que eu vou te dizer, mas era como, sabe, eu estive procurando por você, esperando por você, e você veio à minha procura. E assim, ele comprou o livro secretamente, escondeu em casa, porque não queria que a sua esposa judia pensasse que ele estava lendo um livro escrito por uma cristã. Ele sempre ouvia minha fala sobre a Bíblia amplificada. Então ele saiu e ele comprou esta Bíblia e trouxe para casa e começou a ficar cada vez mais convencido enquanto lia a palavra que tudo aquilo falava sobre Jesus. E eu vinha saber que sua esposa também estava se esgueirando e lendo a Bíblia.